Gente, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Obrigada. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu queria muito parabenizar vocês pelo filme, pelo trabalho, pela homenagem que vocês fizeram tão bonita a Gal. E ainda mais agora, né, um ano depois que ela se foi, que ela deixou a gente, eu acho que isso deixa a gente ainda mais emocionado, né? Enfim, eu queria começar, já que eu conversei com a Sofia lá na pré, antes do filme começar, inclusive um comentário dela sobre cota de tela foi amplamente visto por muita gente, o pessoal ficou super feliz. Foi incrível aqui. Eu fiquei super feliz com a repercussão, as pessoas elogiando a Sofia, falando que além de linda, ela é simpática e inteligente e engajada. Você foi muito generoso, você trouxe uma questão importante para a gente, né? Então, que precisa ser repetida, pensada, repensada, estimulada, né? A questão do nosso cinema, da importância de um cinema saudável, de um cinema pulsante e múltiplo, né? Sim, com certeza. A gente vai tocar um pouquinho nesse assunto ainda aqui também, que eu prometi isso a mim mesmo. Bom, eu queria começar falando com a Dandara e com a Lu, perguntar uma coisa que para mim me chamou muita atenção no filme, é a escolha de vocês por esse recorte desses anos, desses poucos anos da vida da Gal, porque é tão comum em outras biografias, cinebiografias muito boas, inclusive, outras que têm esse mesmo formato, mas que buscam um recorte mais extenso, né, da infância à juventude ou algo parecido. E eu queria saber quando foi que surgiu na cabeça de vocês fazer esse recorte desse período tão importante da vida da Gal e do Brasil, né? Desde o começo, a gente já tinha, um pensamento claro de ter um recorte, de não ser contar a vida da Gal inteira, até porque seria muito difícil de contar a vida da Gal inteira, porque a gente está falando de uma artista que teve muitas vivências e diferentes vivências em diferentes períodos. Então, isso seria muito difícil de a gente contar essa história em tão pouco tempo. O recorte foi muito pensado justamente nessa transformação de Maria da Graça, Gracinha em Gal Costa, porque depois tudo que vem pela frente já é uma consolidação dela, desse lugar de artista, né? Ela já se torna Gal Costa. Então, e além do mais, eu acho que já era um entendimento nosso de ter Tropicália, porque eu acho que não tem, a gente está falando de um dos movimentos mais importantes, né, da nossa cultura, e que todo mundo aqui é muito tomado pela Tropicália, foi uma referência até para a gente nos dias atuais. Então, a gente queria que tivesse alguma coisa em envolvimento com a Tropicália. Mas o recorte e o aprofundamento foi justamente disso, para a gente contar, se aprofundar sobre Gal, porque as pessoas têm muito registro da Gal como artista. E a gente queria explorar o outro lado, de explorar para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a Gal. Quem é essa artista também, né? Fora dos palcos também, porque a gente tem esse registro da voz, do palco, de poder contar um pouco mais sobre isso. E aí o filme traz justamente esse recorte dessa transformação dessa mulher, né? Porque acho que também tem uma transformação dela de mulher também ali, foi tudo junto, né? Ao mesmo tempo que foi, por isso que foi para ela tão difícil, porque ao mesmo tempo tem várias coisas que ela estava lidando, assim, pessoalmente e profissionalmente também. Sim. Aproveitando, eu queria passar a palavra para a Lu, até para saber um pouco também sobre a escolha de linguagem do filme para contar essa história mais íntima da Gal, porque ele tem uma câmera muito próxima, né, ao rosto da Sofia, é um filme filmado, não sei se 90%, 95%, estou chutando aqui, com câmera na mão, pelo menos passa essa sensação de proximidade, intimidade. E eu queria saber como é que foi esse processo de filmagem e essa escolha por essa proximidade. Eu acho que veio bastante dessa ideia de fazer esse filme íntimo. A gente pode ser, isso tudo que a Dandara falou, complementando e respondendo a questão, a gente partiu por uma coisa de um conflito interno de Gal, né? De um filme movimentado pelo interno dela, pela maneira como ela lidava com um conflito que era muito grande, né? Como o filme mostra e tal. Então, teve uma decisão já desde sempre, na verdade, que a gente queria essa câmera. O Pedro Sotero, que é o fotógrafo, faz um trabalho absolutamente brilhante. Ele trouxe muito disso, que era uma coisa que já era um desejo nosso, de ter sempre uma câmera que a gente falava que era uma câmera que respirasse com a Gal, que a gente tivesse com a Gracinha, com a Maria da Graça, com a Gal, que a gente, através da proximidade, da própria respiração dela, do corpo dela, a gente percebesse essa transformação sem ter que falar muito. Ele é um roteiro que se consolida nas entrelinhas e no subtexto. Então, se a gente não tivesse a câmera e os corpos dos atores trabalhando junto,
a gente não contaria essa história. E a câmera funciona como um personagem. A câmera pulsa junto com os atores. A câmera ensaiou junto com os atores. Ela faz parte dessa turma. Ela é como um personagem ali dentro. Só que o personagem é mais próximo da Gal. Na verdade, a câmera é o personagem que, de fato, está próximo da Gal. Porque todo mundo tem uma proximidade, mas ninguém tem uma proximidade tão íntima, forte e orgânica quanto a câmera tem com ela. E eu acho que só o Pedro para fazer isso. A gente teve a sorte de ter ele com a gente, por uma paixão dele pela Gal, por um espírito tropicalista que ele tem, nasceu com ele, é dele, e uma paixão realmente pela Gal. Disso. Eu acho que isso resultou, tudo isso junto, resultou nesse filme que é orgânico, e é um filme de um movimento interno, por isso que era tão importante a gente não ir até o sucesso, falando do recorte, sabe? Porque se a gente vai para o sucesso, a gente vai para um movimento externo do personagem, e não o interno. Então, tudo isso junto, acho que deu essa escolha de linguagem, que juntou com o Super 8, que juntou com uma coisa muito, muito afetiva, de uma memória muito afetiva e de uma relação muito afetiva justamente entre imagem e atuação. O Super 8 faz essa ligação instantânea. Quando você vê a textura do Super 8, isso te pega no estômago, no coração, de uma maneira muito específica. E isso é parte da narrativa cinematográfica que a gente tem, que a gente buscou. Com certeza, é uma câmera que busca essa personagem que nem sempre que é muito internalizada, né? Que esconde muita coisa, ou pelo menos que não expõe muito dela. Eu adoro a cena do o que é que tem mais além da música que a gente tem que saber. Ela diz, não tem muito para saber mesmo não, né? Inclusive a voz foi perfeita nessa hora, eu me senti vendo a Gal nesse momento, assim, é muito bacana isso. Inclusive o Pedro Sotero daqui de Recife, estou falando aqui diretamente de Recife, então um abraço, Pedro Sotero, que eu sei que tem várias pessoas daí. Sotero, Thales Junqueira, Amanda Gabriel, na preparação da na montagem, tem muita gente daí. A Rita Azevedo, a Rita, verdade. A Maíra, também câmera, também fez uma câmera no maravilhoso. Isso mostra a potência do cinema pernambucano. Isso também era legal, porque tinha essa turma de Recife e tinha uma turma nossa, né? Todos nós, de elenco, de... Eu tô travada? Não, a gente está te ouvindo. Não. Eu estou te ouvindo. Tá. Porque vocês travaram que eu falei. Voltaram? A turma da equipe, do elenco, eram várias turmas, e a ideia da turma da Tropicália. Então, era um filme mesmo, teve muitos encontros lindos, e eu admiro muito, né, essa turma, essa equipe dos sonhos, né, que Dandara e Lô juntaram, assim. Eu admiro muito o cinema pernambucano como um todo, e a tropicalidade que eles trouxeram, e a paixão também pela turma. Então, todo mundo da equipe, do elenco, estava alinhado nesse propósito de fazer um filme belo para a Gal, sobre ela, e íntimo e verdadeiro. Então, a direção de arte, para mim, é um primor também. A gente falou muito da questão da proximidade, mas aí eu fiquei pensando como o contexto onde eu estou está muito perfeito, está muito próspero, né? Assim, é uma direção de arte que realmente primorosa, um figurino muito, muito primoroso, é uma caracterização muito pensada, né? Muito precisa. Porque de ontem para hoje muitas fichas me caíram com relação ao filme, assim. Uma delas é o entendimento de que, poxa, diferente de outros atores que surgem com filmes de biografia ou são descobertos para os personagens, as pessoas já têm muito registro de mim, da minha imagem. Eu tô com uma novela no ar, eu já trabalho há muito tempo, já fiz muitos personagens, então seria impossível apagar esse conhecimento. E eu ia te perguntar justamente sobre isso, Sofia. Desculpa te interromper, mas eu ia te perguntar sobre isso. Sobre como você consegue se... Desculpa, é porque eu acho que aí a gente, não intuitivamente, mas como parte do nosso processo, das escolhas que fizemos ativamente, pela pesquisa, e tentando encontrar a nossa tropicalidade
na feitura desse filme, a nossa revolução, né? A nossa voz também refletindo e repensando o tempo que estávamos vivendo na feitura do filme, que eram tempos muito obscuros, políticos, e que fazer um filme já era muita resistência. Então tinha esse diálogo de falar, não, eu não vou fazer esse filme... eu vou fazer esse filme comigo, eu não vou fazer esse filme semigo, vou fazer esse filme com a Sophie também, porque é a minha homenagem também, então deixa eu estar presente. E de uma certa forma, eu acho que foi gostoso na hora de assistir isso, porque de cara não tem assim, eu não estou forçando, eu não estou tentando provar nada, a gente está se divertindo e aos poucos pontos de semelhança ou de aproximação vão surgindo, sem uma obrigação. A voz da Gal é única, exclusivamente dela, é um dom divino que ela recebeu e que ela nos presenteou. E a nossa pretensão, realmente, assim, a Mimes, ela vem como uma aproximação, mas não como uma obrigação. Estávamos livres para viver aquela presença cênica, que é o nosso exercício maior, né, como atores. Então, tudo que vem vira um gostinho, fica gostoso, não é aquela obrigação, eu estava livre. Então, eu acho que a gente ficou livre também depois na montagem de entender a beleza de trazer a voz de Gal para dentro do filme, não só para homenagem... assim, dar spoiler. Mas ela faz parte, ela compõe o nosso filme, né? Ela compõe o nosso filme, ela está junto e tudo bem. Vai ser diferente e às vezes vai encostar, vai se aproximar e nessas distâncias que para uns vai soar mais, para outros menos, a gente não quis nem explicar tanto isso. Mas agora, vendo o filme, isso me parece uma realidade, assim, gostosa e assertiva e coerente com a gente, coerente com o risco que Dandara e Lô correram de me chamar uma pessoa que já estava trabalhando e que, enfim, para fazer esse filme. Eu sou muito grata para sempre, porque foi o momento mais lindo da minha vida, viver esse filme. Hablou. Mas eu ia te perguntar, Sophie, justamente isso. Você tirou todas as perguntas da minha boca com relação a isso. Desculpa, André. O filme é assim, eu começo a falar, não paro nunca mais. Mas tá certa, tá certíssima. Alguém marcar o tempo. Não, mas eu ia te perguntar, você completou bem, eu queria só, na verdade, completar o que tu falou. Eu acho que é um filme bacana como você não se apaga na tela, né? Quer dizer, é muito comum a gente ver em alguns filmes maiores, assim, o pessoal tem uma sensação de que tem que ser aquela pessoa, sensação tão grande de que aquilo tem que ser mimetizado, tem que ser imitado, tem que ser do mesmo jeito. E é bacana nesse filme como você vê a Sophie ali, você reconhece a Sophie e, ao mesmo tempo, a Gal tá ali presente como homenagem. Enfim, eu acho muito bonito isso, essa opção de você. E também tem o diálogo de personagem, intimidade, desarmar, né? Assim, você citou uma cena que é uma cena de entrevista, e a gente tem esse material de algumas entrevistas que Gal deu naquela época e do tom dela naquela fala. Mas quanto mais eu via e mergulhava, mais eu pensava, isso é incrível, mas mais para aquela cena. Não sei se isso encaixa tanto quando ela está frente a frente com Caetano num questionamento, num aprendizado, ou quando ela está ali com o Gil no chuveiro, ou quando ela encontra a Bethânia, né? Aquele encantamento, a saudade, né? São outras nuances, outros lugares de uma pessoa. Então, eu me dei espaço de imaginar isso, de estar. Sim. Mas todas elas têm uma unidade que é a sua Gal, né? A Gal da Sophie, que é uma Gal específica, não é a Gal Costa, não é a Sophie Charlotte, é a Gal da Sophie. E aí isso está presente. Muito boa, viu? É a nossa Gal do nosso processo. Isso está presente, claro, em todas as cenas, e isso tem uma unidade inacreditável, essa Gal da Sophie. Tem. E ela trouxe uma coisa que é muito uma marca da Gal, assim, uma coisa de corpo que é muito impressionante, assim. Eu acho que ouvir agora você falando, você falou coisas aqui que a gente já fez várias entrevistas que eu não tinha ouvido você falar ainda. Talvez, acho que cada vez você vai assistindo o filme, você vai tendo outra percepção também, acho que das pessoas que estão falando com você. Mas eu fui ver aqui uma coisa e me perdi. Mas, assim, pô, que bonito. Você se permitiu ali, né? Você falou brincadeira, acho que é brincadeira, mas não é brincadeira, é sério. E você se permitiu nesse lugar, né? E acho que você foi muito bem, assim, é muito impressionante, assim, é muito impressionante mesmo. Toda vez que a gente vê o filme,
que você, na sutileza, sabe, esse negócio do corpo, de um jeito, sem mimes, não estou falando de mimes não, mas é porque você mesma se permitiu, mas é um negócio muito forte ali. Quem vê Gal, quem conhece Gal, você vê um negócio muito forte, corporal, um trabalho que você trouxe, assim, que é muito impressionante. É muito impressionante mesmo. Gente, estamos com o tempo muito apertado, mas eu queria só fazer uma pergunta final aqui, voltar ao tema muito importante que a gente falou na pré-estreia sobre cota de tela. Por que é tão importante que as pessoas entendam que a cota de tela é necessária nesse momento? Posso passar a palavra aqui para qualquer um de vocês, Sofia já falou lindamente, mas queria que vocês falassem sobre isso para as pessoas que vão nos assistir depois. Dandara falou, ontem você falou tão lindo, tão bonito. Conta de novo, porque chegar para o povo de Pernambuco, porque... Pois é, a gente tem falado muito sobre essa questão, né? Cota de tela é uma das políticas públicas importantes agora para o nosso cinema, né? Que agora foi aprovado na Câmara e próximo agora ser votado no Senado. Porque é uma forma das pessoas terem mais oportunidade de consumir, né? De se verem, porque cinema nacional também é cultura, é a forma das pessoas de se verem ser sua arte, sua cultura, o brasileiro se vê ali, tá ali na tela, né? Então, isso é mais uma oportunidade. Não estou falando, não indo contra a questão da hegemonia do cinema americano, mas a concorrência é muito desleal, né? Então, é uma lei que existe desde a época de Getúlio Vargas, que infelizmente não foi, na época do período do Bolsonaro, não foi... não à toa, né? Não à toa. E justamente quando você falou ali do que a gente estava vivendo, do período do filme que a gente fez, né, que dialoga todas as dificuldades, com tudo isso, com todo esse contexto, agora a gente está vindo de uma retomada. Então, cota de tela é muito importante para segurar o nosso cinema, né, da concorrência desleal que a gente sabe, mas não é só isso, é toda uma cadeia que é importante, né, para poder fortalecer o nosso cinema nacional. Você falou também, Danda, do Vale, que eu achei tão incrível isso. Porque pois é. O cinema está tão caro também. Você falou, tá nas telas, mas quem é que pode pagar essa ida ao cinema? Que já não está nem mais nas ruas, né? Está no shopping. Perfeito. Que é um projeto de lei antigo também, que não foi retomado também, que é a questão do Vale Cultura, né? Que é a questão das pessoas poderem ter oportunidade de consumir o que quiser, né? E a questão do cota de tela é isso também, permitir a gente ter outras oportunidades de conhecer Perfeito. Outras artes também. E conhecer o que é produzido aqui, o que é nosso. Exatamente. Não que não é para consumir cinema americano, também, lógico. Mas que possa também escolher, ter a oportunidade de escolher, entendeu? Mas é porque quem é que vai contar as nossas histórias? Quem é que vai filmar sobre Gal Costa, sobre Caetano? Tem que ser a gente. Tem que ser a gente que vai contar as nossas histórias. Então a gente tem que prestigiar também, ir para as salas de cinema. Sim. E a gente já chega a partir do dia 12. Então, fica o convite. Fala, Lu, que eu te interrompi, desculpe. Não, tudo bem, já falaram tudo certo. Gente, desculpa passar um pouquinho do tempo de vocês, mas eu queria mais uma vez agradecer pelo filme, agradecer pela conversa e vamos fazer todas as nossas forças para que as pessoas vão assistir ao filme no Divulgue! Isso também é importante para o cinema nacional. Obrigada, André. Merece muito. Parabéns mesmo para vocês e Obrigada. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigada, André.